Hoje, a atividade de hoje, temos a atividade preparatória para a nossa 26 jornada da Sessão Bahia e 22 jornada do Instituto de Psicanálise da Bahia. Erosão de Eros é o nosso tema. E hoje, para conversar a partir do eixo número 5, Novo Amor, um amor mais digno, contamos com a presença de Elizabeth Siqueira, muito obrigado por aceitar o convite, que intitulou sua apresentação de Para além do amor cortês, um amor mais digno. E também com a presença de Sônia Vicente, coordenadora da Comissão Científica da Jornada e responsável pelo eixo número 5. Então, vou passar a palavra inicialmente para Sônia Vicente. Ok. Bom, primeiro, boa noite a todos, em especial a Elizabeth Siqueira, formalmente, né? Que eu agradeço, porque de pronto Beth aceitou vir conversar com a gente e vir conversar sobre esse eixo número 5, né? Que se trata do novo amor, um amor mais digno. Mas antes de Beth começar, eu queria, primeiro, como coordenadora da Comissão Científica, convocar a todos, né, que escrevam trabalhos para a nossa jornada, para virem também conversar com a gente. Eu vou relembrar aqui rapidamente os 4 eixos, que é marcas, eixo 1, né? Que é marcas, ruínas e restos de amor. Eixo dor, amortecer, o A minúsculo. 3, o amor com sentido, que já foi a nossa primeira noite preparatória. E o 4, a erótica do extranormativo. E agora, na segunda noite preparatória, nós temos o novo amor, um amor mais digno. Está em todas as mídias aí, que vai ser até o dia 3, o resumo. Então, que todos se animem, né, para escrever algo para nossas jornadas. Bom, então, eu vou ler o argumentozinho do eixo 5, um novo amor, um amor mais digno. Na experiência analítica, fazemos um percurso que se delineia do amor de transferência, sustentado no sujeito suposto saber, até o 1. O vazio realçado pelo desejo do analista promove um encontro com o real, deixando entrever que o mal-entendido e o desencontro constantes não significam o fracasso do amor, mas sim demonstram que é na falha, na erosão que ele se expande, possibilitando, sob transferência, o advir de um novo amor, cuja função é fazer suplência à relação sexual que não existe. Como podemos conjugar o vazio necessário ao estabelecimento da transferência com o que entendemos como presença do analista? Nessa via, o fracasso amoroso deixa transparecer o amódio, o que ressalta no amor o S de abarrado. O outro não tem um significante que possa dizer do ser. Assim, gozar do amor, pela demanda infinita de ser amado, lança o falacer à solidão estrutural do um. Efeito de uma análise que deixa signos de uma nova parceria sintomática. Trata-se de um amor tecido no gozo, um amor como acontecimento de corpo, ou seja, um amor sem outro, mas vale ressaltar, não sem um. Estaria aí o amor mais digno? Complementando isso, e para estimular vocês a escreverem, eu vou ler o início do nosso argumento, né? Que
tem tudo a ver com o que Beth vai nos brindar, que é a definição do inconsciente comum, tomado com suas ressonâncias, põe em relevo a questão do gozo do corpo, signo de uma nova razão nessa era da erosão de Eros. Nessa perspectiva, somos brindados com Eros, a divindade do amor, que na vertente erótica se refere ao conjunto das tendências sexuais e dos desejos delas resultantes, nos possibilitando, não sem o impulso erodível, a vivificação. Essa afirmação é visível na experiência analítica, onde o analista se presentifica como um vazio, tendo como efeito o encontro, que ocasiona o nascimento de um novo amor, cuja função é fazer suplência à relação sexual, à não relação sexual. Observamos aí, sob transferência, o percurso do amor a um amor mais além do falo. Bem, vocês vão ver agora, né, que é esse percurso que a Beth, né, nos brinda, indo da sublimação e sua relação com o vazio ao amor mais digno, que contempla a erosão. Esse outro estatuto do amor que ela nos mostrará brilhantemente através da clínica, como vocês verão. Né? Beth faz um percurso em que todo esse percurso ela enfoca a clínica. Então, Pablo, pode passar a palavra para a Beth? Elizabeth, então, nossa convidada com a palavra. Obrigado, Susana. Obrigada, Pablo, Sônia, boa noite a todos. E é uma grande emoção estar aqui. Eu estou emocionada de estar aqui mais uma vez com os colegas da Seção Bahia. E para mim é uma imensa alegria, é uma honra mesmo compartilhar de mais um momento de trabalho e de troca com colegas tão queridos que são, para mim, os colegas da Seção Bahia, e participar de uma das preparatórias da sua 26ª jornada da seção e 22ª jornada do IPB. Isso, IPB. Por isso eu quero agradecer o convite que me foi feito precisamente, Sônia, há um mês. Quando você me ligou, eu registrei essa data, porque eu estava chegando em Fortaleza, estava de férias, e eu digo, ai meu Deus, e agora? Mas mesmo assim, me animei, estou aqui com vocês. Eu quero agradecer a minha colega e amiga, Sônia Vicente, por esse convite, né? Sônia, que está coordenando o eixo 5, né? Como ela acabou de colocar, que tem por tema de trabalho um novo amor, um amor mais digno. Como o Pablo já colocou para vocês, eu intitulei essa intervenção de hoje Para Além do Amor Cortês, um amor mais digno. Foi esse o percurso que eu tentei fazer e vou iniciá-la tomando como epígrafe uma passagem de Lacan no Seminário 21, precisamente na página 84. Isso vai dar um pouco o tom do que que eu tentei trazer. Lacan diz precisamente isto: é preciso justamente que ela saiba que, se a psicanálise é um meio, é no lugar do amor que ela se sustenta. Isso é uma passagem de Lacan no Seminário 21, página 84. Eu sei que vocês estão estudando no momento o Seminário 21. Então, é na perspectiva da sublimação que bordeja a coisa que Lacan, no Seminário 7, sobre a ética da psicanálise, aborda a erótica do amor cortês como exemplo de invenção do falacer pela via do belo,
de franquear de modo indireto o gozo. Ou seja, não pelo encontro direto com esse ponto inacessível que deve permanecer velado. A sublimação aparece, então, referida a Dasding, esse estranho íntimo que funda o sujeito, e o amor cortês surge, nesse contexto, como forma de abordá-lo. Sua referência, a de Lacan, é a poética lírica trovadoresca do início do século XII, conhecida como amor cortês, no qual Lacan reconhece a origem de uma modificação importante na erótica masculina, fortemente marcada pelas relações de vassalagem próprias ao feudalismo, em que as mulheres, salvo algumas poucas damas da nobreza, aparecem claramente submetidas à autoridade do senhor. Nesse cenário, os poetas do amor cortês, através dessa lírica, esvaziam o objeto feminino de toda substância real e o entronizam em um lugar inacessível, bem como circundam-no com uma barreira intransponível, figurando desta forma o impossível encontro com o inominável que a dama passa a representar. Lacan, em sua maravilhosa e original leitura, reconhece e coloca a dama em posição de grande outro e de objeto a uma só vez, conseguindo assim nos mostrar que aí opera um trabalho de sublimação com os significantes apropriados em torno do vazio que habita o coração do ser Dasding, nomeação originária do gozo, como que está mais além do princípio do prazer e, obviamente, do desejo. Portanto, vale destacar que a sublimação alude ao vazio da coisa, o que é muito diferente de se realizar como gozo da coisa. Dasding, que se opõe a Diesach, que em alemão se refere às coisas, aos acontecimentos, aos objetos. Dasding é de outra natureza. É aquilo que é encontrado como outro absoluto do sujeito, por natureza, estranho, fremde. Segundo Jacques Lamillet, nos 6 paradigmas do gozo, é uma realidade muda, cega, absoluta, porque fora do simbólico. Um vazio que está no cerne do outro e que é o do sujeito. Então, a dama, como outro, figura como senhor absoluto, um parceiro inumano. Com o artifício da poesia trovadoresca a ela dedicada, o que se consegue é deslocar o gozo para o gozo das palavras enunciadas nas canções de amor, ápice dessa poética denominada de canto maior. Seu tema é um amor cuja fonte e justificativa encontram-se na beleza de uma mulher que, pela adoração que provoca, torna-se intocável e inatingível. Segundo Lacan, ainda no Seminário 7, o amor cortês é uma erótica e não tem fonte religiosa. Não é um amor destacado do corpo, pois a flama que se proclama é, em alguns poemas, falada nos termos mais crus. A cruel e delicada ferida
é a do desejo do homem pela beleza e valor femininos. Conforme já destacamos, os trovadores tomavam por ideal uma bem-amada inatingível, uma vez que a dama escolhida pertencia a um nível social elevado, o que a levava a ser considerada um ser superior. Seduzi-la tornava-se uma tarefa dificílima e até mesmo perigosa. O sentido desse amor era justamente o valor cortês de superioridade da dama. Com isso, elevavam-na à dignidade da coisa, definição lacaniana da sublimação. Articular o amor cortês à sublimação, desta forma tão nova e especial, foi, de fato, uma apreensão magistral de Lacan, pois, efetivamente, ambos marcaram um grande avanço na ética da cultura ocidental. Pensá-lo como invenção para lidar com o vazio no cerne de Das Ding é um grande avanço. O amor cortês, apontando para a inacessibilidade desse objeto, já é uma forma refinada e prévia de anunciar a tese da não-relação sexual. Isso porque o amor cortês destaca a inacessibilidade do objeto. Suas técnicas são técnicas de interrupção. Seu objetivo é sustentar o prazer de desejar, de experimentar e de valorizar sexualmente os estados preliminares do ato do amor. Põe sua ênfase no ato mesmo de cortejar, engendrando com isso algo do belo que dá suporte ao desejo. Esse jogo de sedução que põe em suspenso o encontro sexual é uma verdadeira ascese de disciplina do prazer e distancia o ato sexual da violência. Nesse sentido, Jacques Lamillet, no seu curso de 1994, Donc, é muito oportuno quando bem diz, segundo Millet, as boas maneiras que as mulheres demandam no amor. Segundo ele, seria que os homens respeitem o nada. Millet considera esse respeito ao vazio da coisa como a grande contribuição de Lacan ao tema da sublimação em sua articulação com o amor cortês. Ele sugere ainda que, cito Millet, nos lugares onde não chegou o amor cortês, temos grandes dificuldades com a psicanálise. Isso lhe parece crucial para a sobrevivência da psicanálise, posto que, continua Millet, não há outras boas maneiras do que as que rodeiam o buraco, as que rodeiam uma falta, um não há. As boas maneiras, prossegue Millet, são o semblante requerido em torno da falta, à condição de que se a respeite. Portanto, que se respeitem os semblantes, pois respeitá-los é respeitar a castração. Aqui eu trago para compartilhar com vocês uma inquietação que eu traduzo como uma questão sobre o que podemos fazer como psicanalistas em tempos que mais parecem de anti-amor. Estamos rodeados de exemplos. Eu trouxe um que me pareceu paradigmático e que foi, inclusive, comentado pelo Millet no Le Point do dia
18 de março de 2014. Trata-se do caso de Josef Fritzl, na Áustria, que manteve sua filha em cativeiro durante 24 anos no subsolo de sua casa, violando-a sistematicamente e tendo com ela 7 filhos, o mesmo número de filhos que tivera com a esposa. Trata-se de um sujeito que se apresenta sem nenhuma abertura para o inconsciente, posto que sem culpabilidade, e em assim sendo, não havendo nada para retificar. Chamou a atenção de Millet o extremo domínio de si mesmo no crime, o nível de cálculo que havia e a duração do delito, que, em suas palavras de Millet, falam da regularidade invariável de um ato imundo. Diz Millet: nenhum erro, nenhum passo em falso, nenhum ato falho, total quality. Estas são qualidades eminentes, tradicionalmente atribuídas ao caráter germânico, posta a serviço da ciência e da indústria. Elas fizeram a reputação dos países de língua alemã. Ele é um exemplo do tirano doméstico. Diz, segundo Millet, era um pai gozador fora da lei. Millet atribui seu ato a uma boa educação à moda antiga de elevadas virtudes morais. É um caso que denota uma crise no campo do amor, um declínio do amor. A minha questão: como ficam a psicanálise e a hipótese do inconsciente neste mundo globalizado, em que predomina o circuito autístico do gozo, produto desta crise, da crise dos ideais e do nome do pai, pode dar a entender, a princípio, pela forma como a formulei e pelo tom da minha enunciação, que a psicanálise estaria enjaulada e amordaçada. Mas não é bem isso. A psicanálise tem, sim, uma oferta a fazer. Porém, não nos esqueçamos que a Áustria tratou de erradicá-la. Sublimação, amor cortês e transferência, eis uma tríade que tem algo a nos ensinar. A promoção do amor de transferência na clínica é essencial para que uma análise se inicie. Cabe ao analista tomar o amor articulado à função do seu desejo como uma invenção a ser ofertada a sintomas mudos, curto-circuitados pelo gozo. Neste sentido, a oferta do desejo do analista ao estilo do saber fazer do artista é sua invenção. O analista, ao se prestar a encarnar o vazio da causa, fica, neste sentido, aparentado a função do amor cortês, que é manter o gozo à distância. Então, há 3 pontos que, como analistas, não podemos perder de vista. Primeiro, que o amor é um fato de discurso. Segundo, que enquanto fato de dizer, tem seu ponto de partida na impossibilidade da relação sexual e preserva sua vizinhança com o vazio. Por isso, como bem disse Alejandro Reynoso, dizer e amor se entrelaçam no ultimíssimo ensino de Lacan, sendo, inclusive, o amor uma condição para a existência do saber. E terceiro, a transferência, que o discurso analítico põe em ato, coloca em destaque
a ausência de relação e o efeito de furo que ela promove. Eu entendo que uma psicanálise pode alojar as palavras de amor para alcançar esse ponto de impossível, tão poeticamente destacado no amor cortês. E se em alguns casos não for possível a construção de algum saber sobre o inconsciente, que pelo menos seja possível o estabelecimento de um laço transferencial, libidinal com o analista, que norteie o tratamento, possibilite sua continuação e que permita ao sujeito ceder algo do seu gozo e a construção de algum saber fazer aí com, pois, como bem disse Lacan no Seminário 7, a coisa é uma potência insistente e cruel, e o desejo é sublimação em torno do vazio central. Para isso, é preciso que o sujeito tenha acesso a um amor mais digno, que lhe abra o campo da invenção e, tal como Joyce, lhe permita ir além do pai. Amor como ato de criação e esforço de poesia, em suma, criatividade e capacidade inventiva no trato com a palavra, posto que o inconsciente é uma invenção e, por isso, não vem com um manual de instrução de uso. No amor mais digno, trata-se de um outro estatuto do amor, que não o da completude imaginária, mas de um amor que se apresenta para fazer furo no autoerotismo do gozo desconectado do outro. Esta é a função da erótica do amor, esse esburacamento na mônada de gozo via discurso, uma vez que sua existência do amor está condicionada ao exercício da fala, segundo Miller, no segundo paradigma do gozo. Aqui, a interpretação como forçamento poético tem seu lugar. É fundamental que evoque o gozo. E isso é fazer poesia, por forçamento, fazer ressoar outra coisa que não o sentido, servindo-se de uma palavra para outro uso que não aquele para o qual foi feita. Fazer origami de palavras, por dobraduras, fazer um elefante de uma nota de dólar. É nessas dobraduras que reside o efeito poético que toca o gozo, pela ressonância, elevar o dizer à altura de um acontecimento. Sabedor que somente o amor é capaz de fazer o gozo condescender ao desejo, o analista serve-se do amor quando ajuda a engendrar amor e respeito pelo corpo, artifícios do amor, que implica em abrir espaços à poeses, à criação, à bricolagem. Em outras palavras, o amor não é senão um outro nome para o impulso criativo, através do qual o sujeito se abriria para o campo da invenção para ir além do pai em declínio. Isso porque o risco autêntico da conduta humana é funcionar por fora do outro, porque é dessa forma que o sujeito fica reduzido a um corpo que goza só, ficando assim desconectado do outro e conectado a um gozo do qual é objeto. Oxalá possamos fazer ressoar em nossos dias o eco desse misterioso artifício, do qual os depoimentos dos aéis são de inestimável valor, por nos mostrarem ao vivo e a cores seu acontecimento. Por isso,
escolhi finalizar minhas considerações de hoje com algumas passagens do depoimento de passe, um novo amor fora dos limites da lei, proferido por Elisa Alvarenga, por ocasião do 14º Encontro Nacional do Campo Freudiano, na plenária dedicada ao passe, e que tinha por tema o novo amor. Eu recolhi o depoimento de Elisa no boletim Amurados, da seção Leste-Oeste, do dia 27 de maio de 2021, que, por sinal, tem um preâmbulo feito pela colega Ruscaia Maia. É óbvio que, para a nossa finalidade de hoje, fiz uma edição desse texto, do texto de Elisa, elegendo as passagens que considerei se articularem com as formulações que eu trouxe. Então, Elisa diz que vai abordar, a partir da experiência, o que acontece com o amor ao final de uma análise, esclarecendo de saída que o amor, no final de análise, está articulado à maneira como o sujeito vive a pulsão. Ela diz que procurou uma análise para estancar sua errância e que o significante da transferência, que ela não menciona qual foi, que a vinculou ao seu último analista, reunia a severidade suposta do pai e o saber suposto da mãe. No começo de sua análise, se diz toda identificada ao lado masculino das fórmulas da sexuação e que estava toda embaraçada em um gozo mortífero que tinha a ver com uma grande e longa inibição em relação ao trabalho intelectual criativo. Ela nos informa que, após seu casamento, momento importante de separação do seu outro primordial, foi acometida por uma longa e acentuada anorexia por estar identificada ao objeto abandonado. É um tempo de recusa da feminilidade do corpo, da castração, de não querer saber nada disso. Encarnando o sofrimento no corpo, o primeiro ato do analista foi dizer-lhe não, de tal forma como se lhe dissesse: coma o pão que você amassou. O efeito foi transferir seu gozo masoquista para a neurose de transferência, deslocalizando-o de alguma forma do seu corpo. Novos efeitos foram o desprendimento de um certo saber e o vislumbre de um lugar ocupado pelo analista e uma posição de trabalho decidida. Do semblante de pai severo, passando pela função de pai real, aquele que produz efeitos por suas interpretações, o analista caiu à posição de objeto libidinal, concentrando em si o agalma e o cacon, objeto que a analisante queria vorazmente incorporar e destruir. O analista se torna temporariamente um objeto mau. O ruído que faz rotineiramente durante as sessões retorna no real, sob a forma de um zumbido que a atormenta. Ele se torna um ponto negro, um corpo estranho, do qual a analisante quer se livrar, mas teme se separar. Esta aventura libidinal, onde a pulsão se revela nas suas mais diversas formas: amor, ódio, sadismo, masoquismo, ver, fazer-se ver, ouvir, fazer-se ouvir, devorar, ser devorada, expulsar, fazer-se expulsar, excede qualquer desejo terapêutico
que tentaria acalmar a pulsão para aliviar o sujeito. À medida que caem as garantias, trabalha melhor na escola, desembaraçada de alguns ideais. Avisada das peças que lhe prega o inconsciente, tem um sonho interpretação claramente alusivo à separação do analista. Ele mesmo lhe entrega, deixando-a só, um personagem, condensação do analista com alguém de quem deve se separar. Não tem mais o que falar. Ela mesma é quem deve construí-la, encontrando sua própria solução. Mais uma vez, dessupõe o saber ao outro. O outro da fórmula não existe. O modelo anoréxico de roubar ideias dos outros, segundo Lacan, em A Direção do Tratamento, perde sua razão de ser. Vemos aqui como o corpo sofre modificações na análise, como deixa de ser um corpo egóico e passa a ser um corpo pulsional. No caso de Elisa, não sem o outro, porque também não se trata, no final de uma análise, de se escolher um saldo cínico, autoerótico, mas de enfrentar a tensão desse autoerotismo da pulsão com o circuito pulsional mais amplo que implica o outro, ou seja, passar pelo parceiro. No próximo encontro com o analista, ela fala-lhe do desejo de fazer o passe. Não havia mais o que dizer, mas muito o que fazer e escrever. Houve, então, nas últimas entrevistas com o analista, aquilo que Lacan chamou de contrapsicanálise, no seu seminário L'insuccès de l'une vie, c'est l'amour. O jogo de palavras aí contido, o insucesso do inconsciente é o amor. Daí a necessidade da contrapsicanálise, contra o amor do inconsciente, que fazia a lei para o sujeito, satisfazendo-se na fantasia fundamental. É fora dos limites dessa lei que o novo amor pode viver. Então, foi dessa forma que Elisa Alvarenga descreveu como a elucidação do seu inconsciente reduziu ao silêncio um amor sacrificial que funcionava para ela como uma lei arbitrária e como foi seu acesso a um novo amor mais digno no seu final de análise. Considero que o que demonstrou Elisa está totalmente consoante com o dizer de Lacan em nota italiana, na página 315 dos outros escritos, quando Lacan propõe, cito Lacan, deixar em suspenso a imaginação e pôr a contribuir o simbólico e o real, que o imaginário une. Por isso, não podemos largá-lo. E tentar, a partir deles, que, apesar dos pesares, passaram por suas provas no saber, aumentar os recursos, graças aos quais venhamos a prescindir dessa relação incômoda para fazer o amor mais digno do que a profusão do palavrório que ele constitui até hoje. Sicut Palea, dizia o Santo Tomás ao encerrar sua vida de monge. Eu espero ter contribuído com essas preparatórias, convidando-os e estimulando-os a uma conversação. Obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, Elizabeth, pelo percurso fantástico. Eu vou retornar a palavra para Sônia antes de abrirnos para conversar, mas antes de pasarle
a palavra, vou pontuar alguns recortes que me interrogaram da sua intervenção. Aí vou passar a palavra para a Sônia. Vou destacar alguns pontos. Bom, pontuar inicialmente, você deixou claro que tomou a perspectiva da sublimação, como Sônia também destacou, introduzindo a via de uma erótica, especialmente pontuou na masculina, né? Temos esse recorte. E esse amor, referindo-se a esse amor cortés, esse recurso que surgiu no século XII. Uma das coisas que você traz aqui, que fazendo a semelhança, né, dessa erótica do amor cortés, né, estamos com a função do analista, você traz que esvaziam o objeto feminino de toda substância real. Destaco essa frase, esse esvaziamento de substância real do feminino. Introduzindo aqui a figura da dama, né, na posição a um tempo do grande outro e do objeto, e que seria justamente essa conjunção, na posição tanto do grande outro como do objeto a um tempo, que implicaria o trabalho da sublimação, em torno do vazio que implica esse coração do ser. E aqui você, o que também a gente discute muito, esta função do amor cortés que aparece no percurso de uma análise, sobretudo com aqueles casos que trabalhamos com toxicômanos, com indivíduos que não têm transferência consciente, há um gozo direto no corpo. O deslocamento do gozo para o gozo da palavra. Uma operação fundamental hoje em dia como condição necessária para o início, né, de uma análise. Uma condição de possibilidade. E você destaca que estamos nos tempos de um anti-amor, outro tema que trabalha neste campo dos chamados sintomas contemporâneos, novas formas de sintoma, também discutimos muito esta dimensão de anti-amor, e você ilustra muito bem com um exemplo da vida real, né, atual. Uma afirmação que me interrogou especialmente foi que este sujeito que não apresenta inconsciente, que posto que não tem culpabilidade. Pela inversa, seria que se é condição necessária carregar uma culpa para ter uma abertura ao inconsciente. Realmente eu me perguntei como seria essa relação, pergunto, entre culpa e inconsciente. Se a culpa seria realmente uma condição necessária, que nos deixa muito, como esse pé muito acho, na religião, talvez não. Bom, é um tema que você traz na atualidade como crise no campo do amor, e a partir daí a própria colocação em questão, como ficaria a própria psicanálise a partir de aí. Mas você traz que a psicanálise tem sim uma oferta. Aí destaco também essa oferta. Que oferta seria que psicanalistas, né, teríamos para fazer? E aqui, a promoção do amor de transferência. Na clínica é essencial para que uma análise se inicie. Me chamou muito a atenção esta promoção do amor de transferência. Realmente me questiono como seria. Me pareceu muito interessante, mas enigmático como seria essa promoção desse amor de transferência. Que você o articula, que vai dizer logo depois, ao desejo do analista. Cabe ao analista tomar o amor articulado à função do seu desejo como uma invenção, e aqui você retorna a estes sintomas mudos, curto-circuitados pelo gozo, que são esses que eu estava me referindo, as toxicomanias, anorexia e outros quadros que curto-circuitam essa dimensão simbólica da palavra. Mas então, esta promoção do amor de transferência parece um tema interessante para aprofundar. Se traz mais na frente encarnar o vazio da causa,
sin duda, por ahí, ¿no? Y algo que estos síntomas también nos enseñan, en contraponto con la psicanálisis clásica da suposição do saber, é o amor como condição para a existência do saber, e não o contrário. Também nos interrogam e nos colocam o amor realmente no centro como uma condição de possibilidade para a existência do saber, mas de que estatuto do amor, mais uma vez, estamos falando? A outra questão que parece interessante para avançar é que a psicanálise pode alojar as palavras de amor. Como seria esta questão de alojar as palavras de amor? Estou pontuando isto para ir logo ao ponto que você trouxe do caso da vinheta, que, né, do final de análise que você destacou sobre a intervenção do analista. E sim, a afirmação aqui nos orienta de um amor que se apresenta para fazer furo no autorotismo do gozo desconectado do outro. Esse amor que se apresenta para furar aí, algo desse gozo. E aqui isto que ressoa com, né, com esta questão da promoção do amor, do acolher o amor, que a intervenção do analista diz, o primeiro ato do analista foi dizer-lhe não, de tal forma como se lhe diz, coma o pão que você amassou. Se você pudesse, aqui já introduzo, você pudesse depois acrescentar algo, articular algo desta intervenção com comentado, eu vou deixar por aqui e passar a palavra a Sônia Vicente para que depois possamos conversar. Está sem som. Sônia, está mutado o seu microfone. Eu estou dizendo que ainda bem que você parou por aí, não é, Pablo? Porque você pintou todos os pontos importantes do trabalho de Beth. Eu queria conversar com a Beth, assim, algo que já está implícito no seu título. Para além do amor cortês, um amor mais digno. Então, eu queria pensar a sublimação no seminário 7, com o ex nihilo, né? Com a criação do vazio, que aí tem um certo uso da palavra, com a invenção que se relaciona ao novo amor, um amor mais digno. Então, que a gente pudesse fazer talvez uma diferença entre criação e invenção, né? Que tem a ver com esse uso da palavra e com a definição do inconsciente como saber, né? Que é como ele vai trabalhar. Na verdade, você puxa o lance, na verdade, é um saber não sabido, né? Que é o amor. Sim. A gente pensa nas paixões do ser, amor, ódio e ignorância. Então, era isso que eu... E a outra coisa que eu achei interessante é a questão desse vazio, né? Que o amor cortês já anuncia para a gente, que a mulher não existe. Quer dizer, porque ele fala de um objeto inominável que é a mulher. Aí lá ele cria a mulher, né? Então, depois a gente vai ver, depois até das fórmulas da sexuação, a partir daí, que o parceiro da mulher é o abarrado, né? Então, é que ele vai fazer a sequência. A mulher não existe, Deus não existe, né? E não há relação sexual. Então, se a gente pudesse conversar um pouquinho sobre esse objeto inominável, né? E por que ele nomeou a mulher. E muito mais outras coisas, mas, de qualquer forma, o Pablo já nomeou, que eu não vou me repetir aí. Né? Então, eu acho que nós podemos conversar. E Tânia tinha levantado. Você tirou a mãozinha, Tânia?
Então, abrimos para a conversação e Newton levantou a Bati mão. palma, eu bati palma, não levantei a mãozinha, não. Ok, Newton com a palavra. Eu faço das palmas de Tânia as minhas. Gostei muitíssimo da contribuição, como ela própria chamou, de Elizabeth. E escutando os muitos pontos que você trouxe, que Pablo retomou, para mim, me veio uma ideia assim, um pouco esquisita para ordenar um pouco melhor isso. Talvez por você ter começado falando sobre o meio, eu me lembrei da linguagem como meio de gozo, e, portanto, da psicanálise como um meio amoroso, e você, ao falar desse meio, é como se você estivesse dizendo que de um gozo, de um meio da linguagem como meio de gozo amorfo e mudo, ao meio de gozo amoroso, falante, do tecido no gozo, falante. Isso seria essa modelagem, digamos assim, que a psicanálise poderia permitir. Aí eu lembrei de alguém que, uma vez falando, subverteu a frase axiomática de Maquiavel, que é o fim justifica os meios, e a pessoa disse assim, os meios moldam os fins. Os meios moldam os fins. E aí eu pensei de que, de fato, os meios têm uma relação com o princípio e têm uma relação com o fim. Então, pensei nos 3 termos, princípio, meio e fim. O princípio que o meio permite ressoar tem a ver com uma maneira pela qual, e a poesia trovadoresca traz isso, a maneira pela qual o tru ressoa na trova. O corte ressoa na corte, como corte, contorno do vazio, sob a figura da dama. Então, de alguma maneira, esse princípio que não há relação sexual, que é o trumatismo, ele encontra um certo meio, e a partir desse meio produz um fim. Se o meio modifica, produz um outro fim. E aí eu tomaria o terceiro ponto do que você trouxe, que foi, eu achei precioso e preciso, a interpretação como forçamento poético. Pois é Lacan, no mesmo lance, que vai falar da poesia como uma violência contra a língua. Então, isso que é a política da invenção, e para Lacan a política é o fim. Então, pensei nisso, o meio modificado da psicanálise ressoando o princípio e produzindo um novo fim, que é um novo amor. Isso. Ok, obrigada. Olha, eu não consigo botar a mãozinha, não, mas a respeito desse meio que você traz do Seminário 21, o Lacan está explicando a questão do nó, não é? Da trança, né? A trança, né? Em que o meio sustenta. Né? Se a gente corta as pontas, 2 ficam entrelaçados. E o meio é o único corte que produz a separação. Então, isso é bem interessante, Newton, você retomar o meio. Né? Mas eu queria só fazer mais uma pergunta, que eu esqueci na hora, que é sobre esse contra-amor. Sim. Eu talvez quisesse que você... O anti-amor, né, contra-amor. Sim. Falasse um pouquinho, né? Assim, eu não pego bem o sentido disso, né? E sim o amor no imaginário, no simbólico e no real, né? Que o inconsciente é amor e a transferência é amor a saber. Então, o que seria o anti-amor? Tem Mônica agora. Mônica, se você quiser responder, Beth, porque o que eu vou comentar acho que vai para um outro caminho. Tá, ok. Eu agradecer, não é, as intervenções de todos, e apenas vou pontuar aqui algumas passagens, não tem como retomar todas, e agradecer as pontuações de Pablo, que retomou a ideia mais geral do trabalho, né, e de Sônia, Newton.
Em relação, existe também aqui nesse texto minha forma de colocar as coisas do ponto de vista da minha enunciação, da minha poética também. Então, eu não estou aqui todo o tempo calcada em passagens epistêmicas e ao pé da letra de Lacan. Quando eu falo que a partir do comentário de Millet no Le Point, que ele diz que é um sujeito, Millet diz isso, sem inconsciente, que eu digo sem abertura para o inconsciente, porque sem nenhuma culpabilidade, não é no sentido da culpabilidade cristã, não, mas é de alguma coisa que possa dividir um sujeito que o leve a uma questão. Não havia essa questão nesse sujeito aí. Então, é nesse sentido aí que o inconsciente não é uma hipótese para uma estrutura dessa, né? E a questão que eu acho aí bem importante, que eu quis trazer de oferta, o amor de transferência é sim considerado por Lacan um novo amor, um novo formato de amor no mundo contemporâneo. E eu diria, como é isso de deixar a porta aberta, vocês mesmos fazem isso. Vocês que trabalham com as toxicomanias, com todos esses sintomas, as anorexias, as bulimias, vocês fazem isso de deixar, como dizia Nicés, a porta aberta. Cabe ao sujeito ver se ele pode entrar ou não. Mas o que não cabe a nós é fechar a porta com um tipo de resposta, por exemplo, saturando para o campo da medicina ou para outro campo qualquer, mas acolhendo o que for possível de trazer para que o sujeito possa exatamente falar, o mínimo que ele possa de fazer isso que Newton trouxe, né, da colocação da palavra, de transformar, isso poder ser atravessado pela palavra, né? Então, é nesse sentido aí de alojar as palavras, essas palavras que possam se tornar em palavras de amor, né? E por isso que eu intitulei Para Além do Amor Cortês, um Amor Mais Digno, porque Lacan, à medida que ele avança com a oferta do amor de transferência, com o amor no final de análise, ele vai adiante do que ele coloca do amor cortês, né? Mas que foi, de fato, um corte importante aí na maneira como, na cultura ocidental, tanto essa existência do amor cortês, sobretudo para nós, essa leitura que Lacan faz de alguma coisa que não apontava em nada, isso para a questão do vazio da coisa. Pablo, em relação o que você pergunta, que eu trouxe da intervenção do analista, que ele diz não, e Elisa diz que é como se ele dissesse como o pão que você amassou. Ela não diz precisamente que intervenção foi essa, mas o meu entendimento é como ele devolve para que ela possa ir trabalhando essas questões dela, que se colocava muito numa posição vitimizada, masoquista, para que ela pudesse ir avançando em relação a isso. E, Sônia, essa distinção que você traz entre o amor como o novo amor como invenção e não uma criação, eu concordo com você. Eu acho que, sobretudo porque me parece muito no campo que nos é possível, no campo das invenções linguageiras, que o sujeito pode ir construindo, que pode furar a compacidade e o mutismo do gozo. Eu acho que criação, não como o próprio Lacan trabalha a questão da criação ex nihilo, acho que ele coloca aí dentro do amor divino, né?
para os sujeitos, e sobretudo no campo da psicanálise, me parece que se tratam de invenções mesmo, de que o sujeito possa fazer. E é muito interessante o que Newton traz a partir da linguagem, do próprio amor, porque Lacan, no Seminário 21, ele vai colocar como o amor, como que trança o real e o simbólico. E ele vai dizer uma coisa aqui bem importante, que ali onde não há mais o amor para trançar, o que se tem é o masoquismo. Como que fica é o masoquismo como a última chance do sujeito trançar o corpo e o gozo. Eu achei isso muito forte aí. Ele diz onde escapa... Deixa eu ver se eu localizo aqui. Localizei. Está na página 84 do Seminário 21, que Lacan diz o seguinte, que o desejo pela cristandade, pela questão, foi empurrado para o lugar do amor, mas ele não sumiu, ele foi empurrado para outro lugar. E ali onde esse próprio real é um meio entre o simbólico e o imaginário. Se esse real está aí, a audácia da minha interpretação de hoje é exatamente dizer que é a morte, é uma figuração grosseira. E se esse real é a morte, é ali onde o desejo foi expulso, né? E onde o desejo foi expulso, é o masoquismo que exatamente vai tomar corpo, né? Então, eu acho muito interessante isso aí do amor como trançando, não é? E é onde a morte se une ao gozo, não é, Beth? Ao gozo, exatamente. Então, é nesse sentido aí que o amor ele aparece como meio entre desejo e gozo, está lá no Seminário 10, né? Ele aparece ali, mas numa outra conformação, e dentro da teoria borromiana, ele aparece como um dos fios que entrançam aí, simbólico e real. Então, acho isso aí bem importante, né? Essa questão da colocação aí do amor. Eu não tenho como responder tudo que vocês trazem, são pontuações aqui, mas para a gente conversar, né? Eu acho que o que vocês trazem já é uma contribuição e acho que seria interessante a gente poder... O que eu achei também muito importante no depoimento de Passe de Elisa é como ela traz isso com clareza, né? Como na análise dela isso fica claro, essa mortificação do corpo e essa possibilidade de abertura para um amor, não é? Que se desvencilha das idealizações e de outros aspectos aí que a aprisionavam. Mônica? Bom, em primeiro lugar, Beth, gostaria de lhe agradecer, né, muitíssimo aí pela sua fala e ter aceito, né, o nosso convite. E aí, assim, o meu comentário vai um pouco numa outra direção, mas não totalmente, é o seguinte: você traz uma inquietação, né, no seu texto, você nomeia, inclusive, como inquietação, né, dizendo que sobre o que podemos fazer como psicanalistas em tempos que mais parecem de anti-amor. Sim. Né? E aí, depois, tem um outro trecho que você traz, que você entende que uma psicanálise pode alojar as palavras de amor para alcançar esse ponto, né, de impossível tão poeticamente destacado no amor cortês, e que, em alguns casos, e se em alguns casos não for possível, né, a construção de algum saber sobre o inconsciente, que pelo menos seja possível um laço transferencial, libidinal com o analista, que norteie o tratamento e que permita o sujeito ceder algo do seu gozo e a construção de algum saber fazer aí. Então, o meu comentário é o seguinte: tomando essa perspectiva, né, do amor, que se apresenta para fazer furo no autoerotismo, né, de um gozo desconectado do outro, e pensando no gozo autístico que a gente assiste, né, na contemporaneidade, o gozo do
Sim. Eu vou propor aqui uma ideia, tentando trazer para a nossa discussão os significantes da nossa jornada. Sim. Né? Se a gente poderia pensar na erosão de Eros, né? Para introduzir aqui a erosão de Eros, como aquilo que, por um lado, viria nos dizer que o amor estaria erodido, né? Nesses tempos aí, aí até Sônia trouxe como questão o que seria esse anti-amor. Até a gente pode pegar isso para discutir, mas eu pensei dessa forma, nesses tempos de anti-amor. Então, por um lado, o amor estaria erodido nesses tempos, mas, por outro lado, se não seria a própria erosão que Eros causa, que Sim. permitiria algum esburacamento nesta mônada de gozo. Né? É uma forçação, vamos dizer assim, um comentário para a gente introduzir os significantes aqui da nossa jornada. Sim. E aí eu pego até um último parágrafo dos meus ditos de abertura que eu fiz, está no boletim número 0, onde eu trago o amor enquanto causa e efeito da erosão, né? Trazendo essa ideia que, se por um lado o discurso capitalista deixaria de lado as coisas de amor, né? Ficando ali o amor erodido, por outro, seria o amor mesmo, né? Com essa ideia da erosão que era os causa, que poderia introduzir algo novo. Sim. E essa aposta da psicanálise seria a partir do amor de transferência, né? E aí, citando as minhas palavras, porque provocaria rachaduras na pedra dura do gozo, abrindo espaço para algo inédito, para que algo possa brotar aí, já não mais preso ao outro, mas como resposta a esse impossível de dizer do amor. Seria esse o novo amor. É só para ver se a gente discute, eu queria ouvir os colegas sobre essa questão da erosão de Eros. Está todo mundo, irmão, que é essa erosão de Eros. Pois é, eu acho que essa leitura que você faz, esse reviramento que você faz aí no significante erosão, ele é precioso, porque, no meu entender, você organiza aí, né, nessa retomada, o sentido do que eu trago aqui. Obviamente que eu fui por um caminho aí do anti-amor, não é? Em dois sentidos, que chamei de anti-amor, os discursos de ódio. Os discursos de ódio, a meu ver, são tão presentes na nossa atualidade, do ponto de vista social, entraria nisso que eu chamo de anti-amor. Tudo isso que está aí na internet. Quando eu pesquisava sobre esse caso, tem milhares de casos aí que são passageados direto do gozo, e o que falta ali é exatamente o faltante, o ausente, é exatamente a presença do amor, não é? E me lembrei mais de alguma coisa quando eu digo que acho que um psicanalista pode alojar essas palavras e como palavras de amor, porque eu, por exemplo, eu sou de um tempo onde nos era dito, nos era ensinado que não todos os casos são analisáveis. Havia os não analisáveis. Exatamente, eu acho que é isso que a orientação lacaniana, o ensino de Lacan, retomado por Millet, traz, é que há espaço, que há um analista que pode se disponibilizar para exatamente, através de Eros, da erosão, fazer essa erosão que você trouxe aí. Então, foi muito nesse sentido aí que eu agradeço muito a sua intervenção. Eu também te agradeço. Acho que é Marcelo, né? Quer falar aí? Marcelo Veras. Oi, Beth. Oi, Marcelo. Tudo bem? Gostei muito, né, do seu texto, que eu imagino que depois ele vai ser publicado, a gente vai poder lê-lo, né? Porque ele está muito bom. E aí eu me lembrei de uma referência. Por sinal, tem um texto muito bom que saiu, acho que foi a Seção Nordeste que publicou, não sei se você se lembra, do Ricardo Celdes, que era O Amor entre a Ausência, né? Não me lembro como é que era exatamente, mas tem um texto, e que ele trazia um ponto, o Ricardo, que eu gosto muito, que já que você falou, né, tanto do amor cortês,
Sim. que é um comentário que ele faz a partir do Denis de Rougemont, que é a história do amor no Ocidente, né? Sim. A minha referência foi André Capelão. André Capelão. Tratado do Amor Cortês. Que traz o Tratado do Amor Cortês, e o Lacan faz muita referência, né, ao Rougemont, que tem aquela teoria da heresia, né? Sim. Do catarismo, que ele vai trazer com relação ao amor Cortês. E tem um ponto que eu acho que é interessante que o Celdes ele estava ressaltando com relação ao amor cortês, é que ele pode funcionar como o obstáculo funciona como uma outra solução para o amor masculino que não seja a fantasia. Sim. Ou seja, ali, por exemplo, no Romance da Rosa, eu teve uma época aí que eu gostava muito, eu li esses romances todos, né? Le Chevalier de la Rose, Blanche, que são romances muito interessantes do amor cortês. E é interessante porque, Lacan chama atenção disso, é possível até que a dama e o cavaleiro durmam juntos. Sim. Mas que ele coloca a espada no meio, separando um e outro, para mostrar exatamente o obstáculo fálico que tem ali, que é intransponível para ele, né? E assim, eu trago isso só para lembrar um pouco como conclui o livro História do Amor no Ocidente, né? O Denis de Rougemont. Ele vai mostrar, ele começa com a tese de que a história do amor no Ocidente começa com Tristão e Isolda e vai ser sempre durante o amor cortês, mesmo o romantismo do século XVII e XVIII, vai ser sempre conectado ao adultério. Ou seja, o casamento não tinha uma função, amor sempre teve a ver com adultério, né? Ele vai dizer isso em vários pontos. Até que vem aquilo que ele vai chamar quase que de uma excrescência, assim, de uma coisa que ele fala até com certo desprezo, e isso foi assim através dos séculos no Ocidente, até a invenção, depois do pós-guerra, por Hollywood, do happy end, do final feliz no amor. Ou seja, uma possibilidade, porque os amores, todos os grandes romances, você pegar, sempre concluíam, ou pela morte de um, ou por outro, mas né, o Vermelho e o Negro de Stendhal, ou vai para Tristão e Isolda, mas eles nunca poderiam acabar juntos. E aí que surge essa questão do amor feliz, o amor que dá certo. Aí eu trago isso para perguntar para a Mônica também, se a gente não pode pensar, então, que o happy end é uma das formas de erosão de Eros. Né? Porque há ali algo que tira exatamente o que pode... ou seja, faz existir a relação sexual no happy end, quando exatamente o amor cortês é todo baseado no obstáculo, que o sujeito não vai estar diretamente conectado, né, ao objeto. Né? Mas um último comentário, salvo engano, a tese de doutorado de Elisa, já que você falou de Elisa. Sim. Me lembro que eu acompanhei na época, lá em Paris, foi exatamente uma discussão sobre se o final da análise poderia ser pela via da sublimação. Né? Ela trabalhou isso. A gente pode até uma hora convidar a Elisa para falar um pouquinho mais disso, mas achei bem interessante esse modo como ela vai trabalhar e construir e desconstruir um pouco isso também, né? Sim. Né? Mostrar um outro aspecto. Viu? E parabéns, que eu gostei muito. Obrigada, Marcelo. Deixa eu falar uma coisa assim. O final da análise poderia ser a partir da sublimação. Eu acho que o que isso, né, nos lembra é a sublimação que está até no sexto paradigma de Miller, né? Que é a própria saída da palavra. Né? É esse novo uso da palavra. E eu acho que isso, o passe de Elisa, né? Esses fragmentos que você trouxe, mostram bastante claramente para a gente. Porque Elisa saiu de uma inibição e do masoquismo que o corpo dela sofria, não é? Para a dedicação à escola, para escrever, para a transmissão, né? Para a transmissão. Então, isso foi, né, o que ela considera o final da análise dela, um movimento. Né? E ela considera que é dentro disso que Lacan chamou do novo amor, né? Então, ela considera, e eu sou
tomei essa passagem aqui de Lacan, né, na nota italiana, acho que sim, que o que Elisa traz é dentro mesmo, ela mostra aí, como ela diz, vou mostrar através da experiência como é que foi isso, né? Ela toda alienada na questão de um amor idealizado ao outro, que começa aí por uma idealização com a mãe, com outras figuras, e o que isso produz de inibição e como ela vai avançando, não é? Na análise dela. Um outro muito avassalador, não é? Isso. É que aí a gente volta ao ódio que você estava fazendo, Sim. do anti-amor, né? Porque o ponto do amor é o ódio, né? Quando o outro... Toca o ser, né? Que toca o ser. O ódio, o que toca é o ser. Toca o ser, né? Esse amor que se dirige ao ser é o ódio, né? Por isso ele trouxe o amódio. Então, e só para fazer uma pequena articulação com a atualidade, eu acho que a nossa mídia atualmente está aí repleta de exemplos do que isso, para mim, seriam discursos de anti-amor, né? São discursos exatamente desagregadores, né? Até no sentido freudiano do termo, que o amor enlaça, né? O ódio desenlaça, aí tomando uma linguagem lacaniana, né? Então, muito aí, nesse sentido, acho que a psicanálise fica como uma ilha mesmo de fazer uma oferta numa outra direção. Porque o amor sempre fracassa, né? Esse é a tônica do amor. Ele sempre fracassa, porque é da ordem do acontecimento, da contingência, então é só o primeiro momento, né? Para depois desinodar. Ele não consegue sustentar dois fazerem um. Então, quando a gente fala de novo amor, eu acho que a gente fala do um, né? Do amor à língua. É exatamente isso que Elisa traz, né? Acho que o percurso, esses fragmentos, eles são poucos, mas dá para ver que ela sai da conotação imaginária do amor para exatamente poder articular isso, como ela diz, né? Que o amor, no final da análise, ela passa pela questão do pulsional, né? O amor, a saída que o amor, no final da análise, está articulado, a maneira como o sujeito vive a pulsão. Achei isso muito interessante, porém, não sem o outro, né? Não sem o outro. Agora, eu acho interessante que ela sai do masoquismo para um corpo se goza, que é esse amor pulsional. Quer dizer, o gozo no corpo de formas diferentes. Sim. Né? Agora, eu não sei se você chegou a comentar, eu me esqueci agora, Beth, um ponto interessantíssimo no final da análise de Elisa Alvarenga, que o que foi para ela assim, o ponto realmente de ir para o passe, que foi uma experiência de contra-transferência com o analista. Sim, ela fala desse ponto com ponto de separação necessário. É interessante você ter ela precisou ser isso. atravessada por uma experiência também na transferência, momento de crise, um certo ódio escola, ali. Né? Em que ele foi mobilizado um momento de contra-transferência. Achei interessante. Ela não queria falar mais para o analista, né? Então, mas queria falar, não é? É interessante esse uso. E só o amor ao sintoma permitiu que levasse até o final. Isso, porque havia de um lado a contra-transferência, e do outro lado, como Jesus bem incentivou em alguns momentos, o amor ao sintoma. Sim, né? Isso. É porque Marcelo, pegando... desculpe, Beth. Não, eu ia só dizer que aqui o sentido do amor, ele desliza muito na nossa mão. A gente nunca vai poder dizer um sentido único, né? É algo que fica deslizando, assim. Marcelo, eu queria só que você falasse a sua provocação aí do happy end. Como é que é? Qual é a articulação com a erosão de Eros? Não, é exatamente porque o happy end, para o Denis de Rougemont, marca o declínio do amor cortês e da possibilidade de descolocar um obstáculo. Né? Ou seja, o happy end faz existir o amor, né? Dá uma certa consistência, que não tem nada a ver com o amor mais digno. Né?
mas ele faz consistir algo, né? Eu costumo brincar que ninguém conhece ou já leu assim Cinderela aos 40 anos ou Branca de Neve na crise dos 7 anos, né? Tudo tem que parar ali, no happy end, né? Ou seja, o happy end, no fundo, ele vai interpretar como... E não só nos desenhos animados, nos contos, né? Mas vai dizer isso do estilo, que também foi muito ligado ao final da Primeira Guerra Mundial, que também a gente já tem alguma coisa feliz ali, né? Naquela história toda, mas que ele considera que a partir dali que se começa não mais a história do amor do Ocidente, isso é o último capítulo do livro, mas o declínio do amor no Ocidente. Então, ele coloca o declínio do amor no Ocidente quando se caminha para o happy end. Mas aí não seria o esburacamento desse happy end, né? Quer dizer, porque é um semblante, ele não se sustenta, não é? A erosão é achar que ele está sólido, só que ele não é sólido. Então, é preciso esburacá-lo, não é? A erosão é achar que ele é sólido, ok. O que me interessou muito de trazer algumas considerações do amor cortês e associar com a questão da oferta do amor de transferência como, de fato, um novo amor que a psicanálise propõe é a questão de como Lacan pontua no Seminário 7, de que ele diz que não sabe como aconteceu isso, de uma invenção linguageira pela poesia trovadoresca, de conseguir, por essa via, manter o gozo à distância. Então, é nesse sentido que eu acho que o amor de transferência, quando oferece ao sujeito a possibilidade de colocar palavras ali no gozo que o consome, é isso que eu chamo também uma oferta de amor, porque tem a visada de fazer como aqui no caso de Elisa, deslocar, mesmo que tenha um trabalho a fazer, o gozo do corpo deslocou para a neurose de transferência. Em alguns momentos, isso também pode fazer, o que já faz uma abertura aí, né? Foi muito isso que me convocou a trazer dessa forma, como eu organizei aqui. Beth, por favor, você poderia dar a referência de qual é a aula que Lacan falou do Seminário 21, que ele fala do masoquismo? Dou agora. A página, deixa eu ver se eu anotei por aula. É a aula do dia 18 de dezembro de 73. Está na página 84 da edição que eu tenho, que não é a mesma, né? Que acho que não é um seminário que foi estabelecido. Não, 18, aula 4. 18 de dezembro. É a aula 4, Newton. Na edição que nós temos é a aula 4. E nessa aula ele diz: o amor é a relação do real com o saber. E que eu entendi assim, a relação do gozo com o saber do inconsciente. O amor é a relação do real com o gozo. Então, do gozo com o saber inconsciente. Eu acho que aí é quando você diz o que a psicanálise pode ofertar, é isso. Porque ela faz, como o amor cortês, deixar o gozo, né? Pelo amor, né? Fazer o gozo condescender ao desejo. E é nessa passagem, nesse momento, que tem a passagem que eu tomei como epígrafe. É preciso justamente que ela saiba que se a psicanálise é um meio, é no lugar do amor que ela se sustenta. É daí mesmo, é dessa daqui aula mesmo também. Sim, e foi nesse contexto aí, nesse contexto. O amor é a relação do real, que eu entendo do gozo com o saber do inconsciente. Aí, quando ele diz, é preciso que a psicanálise saiba que é do amor que ela se sustenta. Isso é muito interessante, porque há algumas orientações psicanalíticas que parecem nunca terem ouvido falar da questão do amor, que entendem de uma forma muito, a meu ver, muito equivocada o que é a questão do amor de transferência. E que por isso tem que separar os analisáveis dos não analisáveis e por aí vai, né? Bom,
Alguém mais? Ou é Pablo, que é o coordenador? Estamos na hora, mas se alguém quiser ainda fazer alguma intervenção... A intervenção é só que inscrevam-se para a jornada e enviem trabalhos, né, Sônia? Já dei os eixos, já dei... Animem-se. O tênisinho do relógio está ótimo. Né? Pois é. Obrigada, Beth. Boa noite. Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer tê-la aqui. Foi ótimo. Obrigada a Boa vocês. noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite.